Desde o início dos seus 20 anos, Catherine Middleton está sob os olhos do público e nunca teve o luxo do anonimato. De um romance universitário com um futuro. Cada sorriso, cada gesto e cada silêncio seu foram analisados e dissecados. O mundo acompanhou seu casamento de conto de fadas, sua postura digna como mãe e seu exercício ponderado das funções reais. Mas por trás do guarda-roupa impecável e dos discursos bem pensados está uma mulher que agora se depara com algo do qual nenhum título real pode protegê-la. Câncer. E embora o Palácio de Kensington prepare cuidadosamente cada informação, as últimas. Quando alguém estava esperando, tinha o diagnóstico que ninguém esperava. Em janeiro de 2024, o público foi surpreendido quando o Palácio de Kensington anunciou, em um comunicado discreto, que Catherine, a princesa de Gales, havia passado por uma grande cirurgia abdominal em uma clínica particular de Londres. A redação do comunicado foi cuidadosamente escolhida. A cirurgia foi descrita como uma operação abdominal planejada, sem mencionar um diagnóstico específico, e foi enfatizado que sua condição não era cancerígena. O palácio insistiu que a princesa ficaria de 10 a 14 dias no hospital. E só deveria retomar compromissos públicos após a Páscoa. Para a maioria das figuras públicas, isso teria provocado pouco mais do que um respeitoso desejo de privacidade. Mas para Catherine, cuja visibilidade e papel dentro da família real só aumentaram desde a morte da Rainha Elizabeth II, o vácuo de informações gerou uma enxurrada de especulações. William, o príncipe de Gales, cancelou vários compromissos para ficar ao lado dela, mas não surgiram fotos de visitas ao hospital. Na verdade, não foi publicada uma única imagem mostrando Kate entrando ou saindo. A London Clinic mostrou um forte contraste com o frenesi da mídia que acompanhou as internações hospitalares anteriores da Rainha Charles ou mesmo da falecida Princesa Philip. A completa falta de fotos, aliada ao período de recuperação invulgarmente longo, deixou muitos. Fóruns online, tabloides e até mesmo alguns veículos de comunicação respeitáveis passaram a fazer cada vez mais perguntas críticas. Os boatos fervilhavam, desde supostas cirurgias plásticas mal-sucedidas até teorias da conspiração sobre seu desaparecimento repentino. O TikTok foi inundado com vídeos especulativos. Hashtags como Where is Kate e Kate Middleton Missing ficaram em alta por dias. A situação saiu do controle quando um suposto sinal público de vida revelou-se digitalmente manipulado. Várias agências internacionais de notícias retiraram a imagem de circulação com o chamado Kill Notice. A manipulação da imagem trouxe à tona a verdade esperada, ou pelo menos parte dela. Em um vídeo gravado em Windsor e divulgado pela BBC, assim como nos canais sociais da família real, Catherine apareceu sozinha, sentada em um banco de madeira, cercada por um verde suave. Seu tom era calmo, mas visivelmente emocionado. Com a voz trêmula e o olhar determinado, ela confirmou que exames pós-operatórios haviam revelado a presença de câncer. As palavras caíram como uma bomba, não só entre os fãs da realeza, mas em todo o público britânico, muitos dos quais acompanharam ao longo dos anos a transformação de Catherine de cidadã comum à futura rainha. A cirurgia foi bem-sucedida, disse ela, mas após o procedimento foi constatada a presença de câncer. Ela explicou ainda que está passando por uma quimioterapia preventiva, um termo que causou estranhamento entre especialistas da área médica. Especialistas apontaram que essa expressão não é utilizada no tratamento do câncer.
Quando utilizada após cirurgia para combater células cancerígenas microscópicas, essa escolha de palavras, como outros elementos, não permite avaliar as células cancerígenas. Sem fornecer detalhes clínicos concretos. O mais importante é que Catherine não revelou de que tipo de câncer se tratava, qual era o estágio da doença ou quando o tratamento havia começado. O palácio complementou com uma breve declaração, na qual ele reafirmou que a princesa tem direito à privacidade médica e que nenhum outro detalhe seria divulgado. No entanto, essa falta de clareza só intensificou o debate. As especulações se transformaram em suposições informadas. Seria câncer de ovário, considerando o local da cirurgia, ou câncer de intestino? Uma condição rara. Sugeriu um diagnóstico mais grave do que havia sido inicialmente transmitido. E o timing, quase 2 meses de silêncio entre a operação e o anúncio público, sugeria discussões internas no palácio sobre como, ou mesmo se, deveriam revelar toda a verdade. Durante esse período, o Palácio de Buckingham, o Palácio de Kensington e toda a estrutura real foram lançados em um dilema comunicativo. Em uma era de desinformação viral e observação implacável, eles conseguiram proteger sua privacidade, ao mesmo tempo, manter a confiança do público, o que tornou o discurso de Catherine especialmente impressionante. Ela mencionou que ela e William haviam tirado um tempo para explicar cuidadosamente a situação ao príncipe George, à princesa Charlotte e ao príncipe Louis antes de se dirigirem à nação. Não foi apenas uma atualização médica, foi uma mãe falando igualmente à sua família, assim como ao público. Como eu disse a eles, ela enfatizou, estou bem e fico mais forte a cada dia. E ainda assim, mesmo que sua voz transmitisse calma e determinação, sua aparência exterior contava uma história diferente. A princesa parecia visivelmente mais magra, seu brilho típico havia dado lugar a uma expressão pálida e séria. Sem maquiagem, sem um fundo real, apenas uma mulher enfrentando sua doença, com dignidade, mas profundamente vulnerável. Foi um momento que foi além da monarquia e tocou algo universalmente humano. A família real, sempre preocupada em não mostrar nenhuma rachadura na fachada, foi forçada a baixar a ponte levadiça por um momento. Mas não devemos nos enganar. O controle sobre a narrativa permaneceu. O diagnóstico de câncer de Catherine é público, mas permanece envolto em formulações ambíguas. A cuidadosa coreografia de um retorno. Após Catherine está recebendo uma chamada quimioterapia preventiva. Essa formulação imediatamente gerou críticas. O termo preventiva é incomum no contexto do câncer. Médicos interpretaram isso como uma referência à quimioterapia adjuvante, um tratamento após a cirurgia para reduzir o risco de recaída. Mas o termo também cumpriu outro propósito. Ele minimizou a gravidade da situação, sem negá-la. Em outras palavras, acalmou o público sem dizer muito. Antes conhecida por sua resistência esportiva, corridas matinais e uma doença intestinal leve. Os efeitos colaterais, especialmente em quimioterapias agressivas, podem ser devastadores. Fadiga extrema, que se manifesta como um ruído constante, fazendo com que até mesmo um simples resfriado pareça uma ameaça à vida. Para alguém como Catherine, cuja imagem sempre representou saúde, força e elegância,
Isso deve ter sido emocionalmente devastador. O informante do palácio confidenciou ao Times: ela está melhor, mas não foi fácil. Sua resiliência é incrível, mas essa não foi uma recuperação tranquila, como muitos talvez imaginem. Mesmo com o melhor atendimento médico e a privacidade do Adelaide Cottage, não houve um caminho fácil pela quimioterapia. Amigos descreveram longos dias na cama, o peso emocional de proteger seus filhos das preocupações e o silêncio, mais constante. Em 1025, mais de um ano após sua cirurgia, ela voltou a aparecer em público, por ocasião de um dos eventos cerimoniais mais importantes da monarquia. O Trophée de Condor, o desfile oficial de aniversário do monarca. Foi uma aparição pública que foi preparada durante meses. Vestida com um vestido branco sob medida de Jane Peckham com detalhes pretos e um chapéu de Philip Tracy, ela desfilou em uma carruagem com seus filhos, acenou para a multidão e, à primeira vista, parecia régia e serena. Mas, sob a superfície, as mudanças eram inegáveis. Observadores notaram que ela já não estava tão bem quanto antes. Seus movimentos, antes fluidos e autoconfiantes, pareciam mais cautelosos, quase hesitantes. A mudança física era evidente. Ela sorria, acenava, cumpria seu papel, mas aqueles que a acompanhavam há anos enxergavam além da fachada. Ali estava uma mulher lutando contra um cansaço profundo. As fotos desse dia viraram alimento para os tabloides. Alguns especularam cruelmente sobre seu peso e a compararam com fotos de antes da doença. Mas outros demonstraram compaixão e reconheceram que só o fato de ela estar presente já era um ato de força. Sua aparição na Ordem da Jarreteira, poucos dias depois, confirmou isso. Ela ficou ao lado de membros importantes da realeza, incluindo a rainha, e participou da tradicional procissão, vestida com um conjunto preto e branco de Alessandra Ritt. Também ali, ela cumpriu todas as expectativas de etiqueta. Mais pessoas de dentro sussurravam sobre agendas apertadas e planejamentos rigorosos. Sua chegada foi cronometrada de forma a sobrecarregá-la o mínimo possível. O cronograma foi reduzido e uma equipe médica estava discretamente de prontidão nos bastidores. Essas aparições não eram apenas isso, eram ocasiões cerimoniais, mas também verdadeiros testes de resistência, com reduções cuidadosas que nem mesmo a polícia conseguia mais impedir. Veio então o Royal Ascot, e um pequeno incidente mostrou quão frágil ainda era a sua situação. Inicialmente, ela estava incluída na programação oficial. Mas apenas 22 minutos após a divulgação do plano, uma correção foi feita. A princesa de Gales, afinal, não participaria. A confusão tomou conta da imprensa. Havia algum motivo? Ela estava passando mal? Ou o palácio simplesmente demorou para retirá-la da lista? Mais tarde, um porta-voz do palácio enfatizou que Kensington havia informado Ascot a tempo e que a divulgação havia sido um erro. Mas o dano já estava feito. O retorno cuidadosamente coreografado de seu primeiro tropeço visível, e o público percebeu. Nos bastidores, dizia-se que Catherine havia se despedido discretamente da lista. Ela tomou a difícil, mas necessária decisão de cancelar. Para uma integrante da realeza conhecida por seu senso de dever e firmeza, esse não foi um passo pequeno. De muitas maneiras, o mal-entendido só evidenciou a fragilidade da situação dela. O retorno de Catherine não foi uma marcha triunfal. Foi uma dança lenta com a realidade. Cada aparição era cuidadosamente planejada. Cada ida ao doutor. Não para demonstrar invencibilidade,
mas para manter o vínculo que ela construiu com o público ao longo de 2 décadas. Que se tornou algo pessoal para mim. A recuperação dela não é apenas sobre superar doença, feminilidade, maternidade e a pressão midiática do nosso tempo. Ao se recolher quando necessário e aparecer quando podia, Catherine me deixou claro, esse retorno não era para provar força através da perfeição, mas sim por meio da honestidade, vulnerabilidade e do timing certo. Um véu tenso de silêncio, quando a coroa protege os seus. Em sua longa e movimentada história, a rainha britânica sempre contou com o silêncio, como armadura e como desde a época da Rainha Elizabeth em tempos de crise até o encobrimento de problemas graves de saúde. Membro sênior da realeza. A Casa de Windsor aperfeiçoou a arte da discrição. Mas, no caso da princesa de Gales, essa discrição está cada vez mais abalada. E está se tornando cada vez mais um manto para um drama médico que, para muitos observadores, já parece um sofrimento deliberadamente ocultado. Quando o diagnóstico de câncer de Catherine foi cuidadosamente formulado, dizia-se que a doença havia sido descoberta após uma cirurgia abdominal em janeiro, durante exames pós-operatórios, e que ela estava passando por uma quimioterapia preventiva. Só essa escolha de palavras já causou uma preocupação silenciosa entre os oncologistas. Embora o termo não seja tecnicamente incorreto, ele é incomum no tratamento do câncer. Em contextos clínicos, fala-se em quimioterapia adjuvante, ou seja, um tratamento após uma cirurgia para eliminar células cancerígenas microscópicas e prevenir recaídas, principalmente em diagnósticos de risco moderado a alto. Em casos raros, ela também é utilizada após procedimentos curativos em câncer nos estágios 2 ou 3, quando exames não mostram disseminação, mas o risco de células remanescentes persiste. Optar por dizer preventivo, em vez de ser mais claro, indica uma tentativa de suavizar a gravidade da situação para o público. Profissionais de saúde que falaram sob anonimato também chamam atenção para o que não foi dito. Se Catherine realmente passou por um tratamento tão intenso, o cansaço visível e as limitações na agenda, meses após a doença, foram admitidos publicamente. Em outras palavras, não se trata de uma doença inofensiva, mas sim de uma luta. Os indícios visuais falam por si só. Desde junho de 2025, as aparições de Catherine são raras e cuidadosamente encenadas. Quando ela aparece, sua silhueta parece mais magra, seus movimentos são mais cautelosos, sua energia parece limitada. Mesmo com os fotógrafos sendo orientados a manter distância, ainda assim conseguiram registrar as mudanças. E isso não diz respeito apenas à sua aparência externa, mas mostra uma mulher no meio do jardim. O príncipe George, a princesa Charlotte e o príncipe Louis, que antes apareciam regularmente em público, mal foram vistos ultimamente. Isso não é apenas um gesto, mas também um reflexo de um momento em que o mundo está atento. A privacidade, na verdade, reflete uma família sob enorme pressão. Pessoas próximas relatam que a casa está totalmente voltada para a saúde de Catherine. Segundo dizem, as crianças passam mais tempo em Adelaide. No chalé, cuidadas por ambos os pais e babás de confiança, sua rotina é mantida de forma consciente, tranquila e protegida. Especialmente George, agora já adolescente, é protegido de forma consistente. Aparentemente, para preservar a estabilidade emocional em um momento de maior compreensão. O príncipe William, por muito tempo,
O rosto confiável do cumprimento moderno dos deveres reais ajustou significativamente sua agenda. Ele abriu mão de compromissos solo, cancelou eventos e recusou viagens ao exterior, tudo em serviço silencioso à recuperação de sua esposa. O palácio enfatiza que ele está cumprindo seus deveres, mas a mensagem é clara. O bem-estar de Catherine é prioridade. Em maio de 2025, ele teria cancelado uma importante conferência ambiental em Singapura para permanecer em Windsor. Uma decisão que não passou despercebida pela imprensa e pelo público. Por mais compassivo que esse afastamento possa parecer, ele também revela uma inquietação mais profunda dentro da instituição. Também o rei Charles III está em tratamento contra o câncer desde fevereiro de 2024, um diagnóstico oficialmente confirmado. Assim, duas figuras centrais da linha de sucessão enfrentam ao mesmo tempo graves problemas de saúde. A família, agora com a rainha consorte, assumiu vários compromissos, enquanto a princesa Anne e o príncipe Edward passaram a ter um papel público mais destacado. Mas o sistema está sobrecarregado e a narrativa é cuidadosamente controlada. Neste ponto, o estado de saúde de Catherine deixa de ser apenas uma questão pessoal. Torna-se uma questão de percepção. Em um país que sofre com desafios políticos e econômicos e com o aumento das críticas à monarquia, uma crise no coração da realeza poderia abalar a confiança da população. Fontes internas relatam um esforço deliberado para manter a imagem de continuidade, mesmo que isso signifique ocultar verdades incômodas. O silêncio do palácio, portanto, pode não ser apenas um ato de respeito à privacidade de Catherine, mas um escudo protetor para a própria monarquia. A opinião pública é o elixir vital da coroa. Uma perda de confiança, especialmente quando uma sucessão acelerada ao trono ou até mesmo a relevância da família na era moderna é colocada em questão. Por que Kate não pode simplesmente desaparecer? O papel de Catherine na monarquia nunca foi apenas cerimonial. Desde que entrou para a família real em 2011, ela se tornou sua figura mais estável e popular. Ela está constantemente no topo das pesquisas de aprovação pública e é considerada ao mesmo tempo acessível e admirável. Para muitos britânicos, especialmente mulheres e mães, é inspiradora, dedicada ao dever. Por isso, sua crise de saúde tem consequências tão abrangentes. Se ela desaparecesse completamente da vida pública por meses ou anos, criaria um vácuo que a monarquia não pode se dar ao luxo de ter. Especialmente em uma época em que as gerações mais jovens estão cada vez mais indiferentes às tradições reais, a presença de Kate é essencial para a relevância futura da coroa. Isso pode explicar por que, apesar das recomendações médicas para descansar, ela continua aparecendo, ocasiões cuidadosamente selecionadas, momentos estrategicamente cronometrados, sempre com a mensagem de continuidade. Sua aparição na varanda do Palácio de Buckingham durante o desfile Trooping the Colour foi breve, mas ela simplesmente ficou ao lado de sua família, visivelmente enfraquecida, mas inegavelmente presente. Foi uma mensagem silenciosa. Eu sou. De acordo com uma fonte bem informada, Catherine sabe que não pode se sobrecarregar. Ela está grata por sua recuperação estar indo bem, mas não foi um caminho fácil. E embora sua equipe tome cuidado para que ela não fique em evidência com muita frequência, a verdade permanece. Seu papel agora envolve tanto o gerenciamento da percepção quanto da saúde. Quando o palácio vacila, o público fica atento. Os membros da realeza muitos são treinados para ler nas entrelinhas. Quando um comunicado do palácio diz que a princesa está se recuperando bem, isso muitas vezes significa que ela
Quando dizem que ela está descansando em casa, isso pode significar que ela está doente demais até mesmo para participar de reuniões virtuais. Quando informações contraditórias sobre sua participação são divulgadas, as rachaduras começam a aparecer na fachada cuidadosamente construída. A confusão em torno do Royal Ascot foi mais do que um simples erro administrativo. Isso mostrou quão sensível o palácio tenta ser ao equilibrar a necessidade de tranquilizar o público sem revelar totalmente os riscos. Quando o Palácio de Kensington informou ao Ascot que Kate não participaria, os organizadores não atualizaram seus comunicados públicos a tempo. O erro atraiu uma atenção indesejada. E a correção subsequente levantou mais perguntas do que respostas. Esse pequeno deslize logístico evidenciou um problema maior: a dificuldade crescente de manter uma narrativa em uma era digital. Seguem-se dezenas de jornalistas, médicos e até especialistas em linguagem corporal, analisando cada movimento da princesa. E quanto maior a distância entre a declaração oficial e manter essa narrativa. Ainda assim, Catherine continua sendo uma figura profundamente compassiva. Sua coragem silenciosa, sua discrição e seu compromisso com a família compõem o retrato de uma mulher que faz o melhor que pode sob uma pressão extraordinária. Mas isso levanta uma questão. O que acontece quando ela não pode cumprir plenamente seus deveres reais? Existe espaço para uma rainha que está sob tanta pressão? A luta de Catherine há muito deixou de ser apenas uma jornada pessoal de saúde. É um teste de quanto a monarquia pode proteger e de quanto o público oscila entre o dever e a recuperação. A luta de Catherine há muito deixou de ser apenas uma jornada pessoal de saúde. Ela se tornou um marco para medir o quanto a monarquia pode esconder e o quanto o público transita entre o senso de dever e a recuperação, e uma coisa está cada vez mais clara. O silêncio fala quase tão alto quanto suas raras aparições. Você acha que o palácio deve mais honestidade ao público sobre o estado da princesa? Escreva sua opinião para nós nos comentários. E não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal para mais novidades sobre a realeza.